Bom, esse é o primeiro vídeo que eu decidi gravar e pela importância da história, pela repercussão que houve na época, eu decidi que seria esse o tema do primeiro vídeo, né? O dia em que eu conheci o Robert Plant. Para quem não sabe, o vocalista do Led Zeppelin, que eu tive a oportunidade de conhecer no Hollywood Rock do ano de 1994, em janeiro. Não me recordo exatamente o dia. Mas como é que aconteceu? Foi o seguinte, eu já havia ido na véspera assistir ao show do Hollywood Rock com a Aerosmith e outras bandas que eu agora também não me recordo. Ou seja, eu praticamente virei à noite, eu estava quase sem dormir, quando no dia seguinte eu tive um ensaio pela manhã com a Dorsal Atlântica, que na época eu tocava, e chegando no estúdio para a gente ensaiar, que era aqui em Niterói, apesar de os dois companheiros da banda morarem no Rio, eu não sei por que eles se dispunham a vir a Niterói para ensaiar. E eu agradeço muito por isso, que me poupava muito trabalho. Então, quando houve o ensaio, eles chegaram correndo e o Carlos virou e falou: Olha, nós vamos acabar o ensaio antes, porque o Max do Sepultura ligou dizendo que eles estão no hotel tal e é para a gente passar lá para pegar as credenciais para poder assistir ao show do palco e ficar no camarim com eles. Era uma banda muito amiga nossa e tal, e houve esse gentil convite. Sendo assim, a gente acabou o ensaio mais cedo para poder passar no hotel, se eu não me engano, em Copacabana, e pegar as credenciais. Eu não sabia disso. Eu pensei que eu iria voltar em casa, almoçar, me preparar, descansar mais um pouco para ir ao show da noite. Ver o Sepultura, o Robert Plant e outros shows mais que eu não me lembro. E aí o que que acontece? Era janeiro, calor. Eu fui ensaiar de bermuda. E a minha carteira, ela ficava entre o elástico da bermuda e o corpo. Não tinha bolso para botar a carteira. Os bolsos que eu tinha não comportavam a mesma. Então nós fomos direto, eu repito, quase sem dormir. Na véspera, para variar, já havia bebido bastante, estava bem cansado. E a gente partiu para Copacabana, passou no hotel, e aí a gente pegou as credenciais e foi lá para Apoteose, onde foi o show. O meu carro ficou na casa do Carlos, que era no Leblon, ali no Jardim de Alá. Eu não me recordo como é que a gente foi para Apoteose. Eu sei que foi assim, o carro ficou lá. E chegando na Apoteose, bem cedo, aquele calor miserável, né? Eu na época bebia, eu já comecei a beber cerveja de novo. E repito, quase sem dormir, sem almoço. E daqui a pouco a gente foi para os camarins. Eu já com crachá, né, com a credencial de um cameraman de alguma coisa lá que se chamava Orlando. Eu tenho essa credencial guardada até hoje. Então, nos camarins, a gente entrou e foi muito interessante. Fomos recebidos com muito carinho pelo pessoal do Sepultura, né? Repito, muito amigos nossos. No camarim estava também o João Gordo, do Ratos de Porão, e mais uma meia dúzia de dois ou três lá, que eu agora também não sei quem eram. Estava o nosso Hold, o meu querido amigo Robinson Crusoe, que hoje em dia é DJ, e aquela coisa, e tome-lhe cerveja, e tome-lhe pizza. Tinha uma pilha de caixas de pizza dentro do camarim, né, da galera, à vontade, e falaram assim: Guga, fica à vontade, pega o que você quiser, come o que quiser, bebe o que quiser. Pra quê, né? Pizza é minha comida preferida, se bem que hoje em dia, com o tipo de alimentação que eu tenho, considerada mais saudável, eu quase não como, mas continua sendo a minha comida preferida.
E foi aquela coisa de pizza e cerveja. O Carlos, precavidamente, já sabendo do meu histórico alcoólico, já me chamou a atenção, falou: olha, tá pegando pesado, hein? Mas eu falei: hoje é dia de festa, me deixa quieto. E ele foi obrigado a me deixar quieto. E muito bem, e daqui a pouco deu vontade de ir ao banheiro. Muita cerveja, muita urina. E o banheiro do camarim estava ocupado, mas haviam banheiros no corredor, né? Eram vários camarins, assim, afastados, né? Não muito colados, mas eram vários. Naturalmente, cada um para cada artista distinto. Eu abri a porta do camarim para ir ao banheiro. Quando eu abro a porta do camarim, a coisa de uns, talvez, menos de 10 metros de distância, exatamente em frente à porta, estavam duas pessoas em pé conversando, de lado para mim, né? E eu fiquei olhando assim, eu levei um tempo, porque o choque foi grande. Era um rapaz qualquer conversando com o Robert Plant. E eu levei um tempo para assimilar aquilo, sabe? Aquele choque, né? Daqui a pouco eu concluí o seguinte, falei: caramba, é o cara. E fiquei paralisado. E aí eles acabaram de conversar lá em inglês, naturalmente, e o camarada, eles se despediram, cada um foi andando para um lado. E eu fiquei acompanhando o Robert Plant indo embora, fiquei olhando assim e pensei: o cara tá indo embora. E aí, rapidamente, eu concluí o seguinte: eu tenho que fazer alguma coisa, porque essa oportunidade nunca mais eu vou ter na vida. E aí eu chamei Mr. Plant. Ele deve ter ouvido, mas fingiu que não e continuou andando. E aí começou a me bater um desespero. Aí eu chamei mais alto: Mr. Plant. Ele continuou andando. Eu chamei a terceira vez, já entrei em desespero, já ajoelhei, comecei a gritar: Mr. Plant, please, call with me. É bom lembrar que meu inglês é uma coisa horrorosa atualmente. Na época, então, nem se fala. Ele olhou para trás e me viu ajoelhado ali, e eu já começando a chorar, desesperado. Imagina você encontrar com o vocalista da banda dos seus sonhos, da sua vida, o cara, e aí o cara indo embora. Ele olhou para trás, me viu ajoelhado e voltou correndo. Tentou me levantar e falou: no, 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 stand up, stand up. E eu continuei, eu não consegui levantar não, já tava entregue. Aí somou a emoção com o álcool, com a falta de alimentação adequada, com a noite mal dormida, com cansaço, com calor, com tudo. E aí eu comecei a desenrolar um inglês que eu nunca falei na minha vida, um inglês de final de feira, vocês imaginem. E o que ele fez? Ele ajoelhou também e ficou olhando para mim e sorrindo e me deixando falar. Ele viu que eu tava em total entrega de emoção ali e o cara ficou, quer dizer, ficamos um na frente do outro e nisso a porta do camarim atrás aberta, todo mundo viu e veio todo mundo correndo. E aí, nisso, uns seguranças também chegaram, vieram para cima de mim, né? Para me tirar dali, porque eu estava incomodando ao cara na visão deles, né? E ele falou: no, no, no. Let him talk. Eu acho que foi isso, né? Se estiver errado, vocês me perdoem. Deixa ele falar. Não deixou ninguém encostar em mim. E aí eu fiquei naquele inglês atropelando tudo que eu imaginava saber de inglês na vida e ele simplesmente ajoelhado ali também, sorrindo generosamente. Quando o tal do inglês que eu achei que eu falava acabou, eu meti a mão na carteira que estava aqui do lado da bermuda e do corpo, né? E puxei e pedi um autógrafo. Ele falou: sim, claro. Aí eu tirei uma nota de 5, não me lembro qual era a moeda na época, se já era real, provavelmente sim. E apareceu uma caneta do nada, assim. Eu fiz assim, surgiu uma caneta.
E ele autografou a nota, eu botei na carteira, botei do lado de novo. E aí ele virou e falou assim: quer tomar um drink comigo no meu camarim? Eu falei, imagina se eu ia dizer que não, né? E aí a gente levantou, saiu andando e veio uma galera atrás. Veio uma galera, tipo assim, opa, vamos lá todo mundo. Mas não, não é isso. E aí, quando foi percebido aquilo, os seguranças começaram a intervir novamente. E eu, muito abusado, dono da situação, falei, opa, pera aí, não é bagunça não, calma aí. E aí fomos nós, né? Eu, o Robert Plant, eu acho que 2 seguranças andando para o camarim do cara. Chegou lá, ele me deu um uísque, que francamente eu nunca gostei de uísque, eu tenho horror até hoje, eu nunca gostei, mesmo tendo uma profunda relação com álcool durante 43 anos da minha vida. Eu bebi coisas absurdas, mas o uísque eu não gostava. Mas eu aceitei, é claro, e bebi o tal do uísque. Ele ainda tentou me deixar à vontade, falou para eu ficar à vontade, mas não tinha assunto, eu não tinha inglês e eu também já estava me sentindo sem graça. Então eu não queria ficar grudado no cara, até porque o camarada ia entrar para cantar, né? Naturalmente que ele, mesmo com toda a experiência inegável de vida, de palcos, de viagens, de tudo, a pessoa precisa de um momento para se concentrar para aquilo que ela vai fazer. E eu fiquei num canto lá, totalmente deslocado. Muito bem. Eu já havia assistido do palco o show do Sepultura e agora estava ali aguardando para assistir ao show do Robert Plant, conforme ele também me deixou à vontade para assistir do palco. Daí para frente, eu não lembro de mais nada. Eu sei que eu fui acordar com o dia clareando, deitado em cima de um case gigantesco, em um dos corredores lá do Hollywood Rock, dos bastidores. Levantei, não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha som, não tinha barulho. Eu botei a mão do lado aqui para ver a carteira tinha sumido, provavelmente caiu ou foi roubada, conforme saiu numa nota do Globo, porque saiu uma nota no jornal O Globo sobre esse encontro, né? Eu tenho essa nota até hoje. E aí eu saí andando lá por dentro, quando eu vi, eu estava no palco. À minha frente estavam a apoteose vazia, somente lixo e os responsáveis pela limpeza varrendo. Eu desci por ali e fui andando, atravessei a apoteose, parecia uma cena de filme cataclísmico, né? Só lixo, pouquíssimas pessoas varrendo o chão. Eu fui andando até sair do outro lado, imaginando como é que eu iria embora, porque eu não tinha mais a carteira, eu não tinha como pegar ônibus, como fazer nada. Fui andando até a Avenida Presidente Vargas, para quem conhece aqui no Rio de Janeiro, que não é tão longe, mas no caminho eu ainda sofri uma ameaça de assalto, que não deu em nada, porque era uma galerinha que vinha andando, uns 5 camaradas, e eu cruzei com eles, e um deles falou assim, ó, tá querendo perder esses tênis, hein? E eu continuei andando e falei assim, ih, rapaz, não vale nem a pena, isso aqui comprei no camelô. E eles devem ter engolido a história, porque não fizeram nada, eu continuei andando, encontrei um orelhão, um telefone público, e liguei a cobrar para a casa do Carlos e do Cláudio, que eram os outros integrantes da Dorsal. Isso bem cedo, entre 6 e 7 da manhã. Naturalmente que eu acordei o Cláudio, ele atendeu, aceitou a ligação a cobrar, graças a Deus. E eu falei, cara, eu tô aqui, tô sem dinheiro, não tenho como ir embora. Aí ele falou, ah, então tá, vou aí te buscar. Aí eu marquei um lugar com ele e fiquei sentado ali na calçada da Presidente Vargas, aguardando que ele chegasse. Umas 2 horas depois, nada, eu tornei a ligar. E ele atendeu de novo e falou, pô, eu fui aí e não te achei. Eu falei, pô, e agora? Ah, pega um táxi que chegando aqui eu pago. Eu peguei o táxi, fui para lá, chegou lá, ele pagou, eu peguei meu carro, voltei para minha cidade
Niterói. E aí o sentimento foi uma coisa muito conflitante, porque, vejam bem, em um momento eu estava no topo do mundo. Eu estava com o meu vocalista preferido, da minha banda preferida, com o cara no camarim dele, e de repente, horas depois, eu estava andando na rua perdido, sem ter como ir embora, e mesmo sem ter como provar que eu era eu. Eu não tinha como provar, porque minha identidade foi embora, né? Foi perdida com a carteira. Isso me abalou bastante, eu fiquei muito chocado, eu levei uns 2 dias assim, com esse sentimento de falta de identificação comigo mesmo. Mas essa história me marcou muito. Eu passei uma semana andando por Niterói, encontrando com pessoas, e as pessoas todas já sabiam do ocorrido. A notícia correu como fogo em mato seco. Eu encontrava as pessoas na rua, cumprimentava, e antes de retornar o cumprimento, as pessoas falavam: "Você conheceu o Robert Plant?" E ficavam olhando para mim. Foi uma coisa muito marcante. Há quem entenda esse episódio como um grande vexame, né? Já foi colocado isso até publicamente por algumas pessoas públicas, que eu prefiro não citar o nome, mas quem acompanha a cena do rock aqui no Rio, principalmente do metal no Brasil, sabe quem são. E aí eu coloco a seguinte questão: se foi vergonha, se foi vexame, pensem comigo. Quantas pessoas no mundo tiveram a oportunidade de ter o Robert Plant ajoelhado junto contigo na sua frente, né? Então eu acho que se foi vexame, valeu a pena, não me arrependo. E fica aqui a história. Foi isso, sem tirar nem botar. Grande abraço.